do materno do Elon Musk, o Joshua Norman Haldeman, lá no Canadá ele ajudou a administrar o Technocracy Incorporated, que é um movimento tecnocrático, que dizia que não haveria mais dinheiro, o dinheiro seria substituído por um crédito de energia. Esse barulhinho foi no meu aqui. Ah, tá. Achei que era o... Foi no meu esquema aqui. É que você tá medindo, o Somebody, né? o Somebody Love aqui. Aí, cara, não tem mais dinheiro, é crédito de energia e todo mundo recebe o mesmo crédito. E o cara vai trocar comida e serviço por esse crédito de energia que todo mundo recebe igual. Você fala, pô, irmão, você tá falando que você não gosta de comunismo, você é comunismo, pô. Entendeu? Só tem uma classe, não tem ascensão social. Esse crédito de energia não é transferível. Você não pode vender nem acumular esse crédito, ele vence no final do mês. Cara, é a mesma proposta da moeda digital, pô. Com a moeda digital centralizada, né? Os CBDCs ou as stablecoins. Então, o grande reset bebe muito nisso. Quando o Klaus Schwab fala, que legal, quarta revolução industrial, é uma maneira de viabilizar conceitualmente esse sistema tirânico do movimento tecnocrático. O movimento tecnocrático era tão subversivo contra a ordem social vigente que os caras foram tudo presos. Inclusive o avô materno do Elon Musk, né, o Joshua Haldeman, pai da May Haldeman, que casou com Elon Musk, aí gerou o Elon Musk. O cara foi preso e depois que ele saiu da prisão, ele saiu do movimento tecnocrático e ele passou a integrar um movimento chamado Partido do Crédito Social. E a galera acha que crédito social, crédito carbono é coisa de agora, de né? agora, não é? Não. Meu irmão, dos anos 30 essa ideia. Pô, dos anos 30. Dos anos 30. E o grande reset está diretamente aliado com isso. É por isso que Elon Musk sempre esteve aliado à agenda do Fórum Econômico Mundial. Então, meus amigos, quando você pensa numa nova ordem mundial e num grande reset, isso é uma coisa que o Fórum Econômico Mundial que propõe, com esse negócio de sustentabilidade, né? Meio ambiente, responsabilidade social, por pegada de carbono, crédito de carbono, vem do Fórum Econômico Mundial, que bebe desse movimento tecnocrático antigo. Sim. Então a gente está vendo que o pensamento de base é a tecnocracia e essa gestão global via ciência. Tem que ser os cientistas governando. É claro que essa ideia dos melhores governando, né? Isso se você for autocracia, porque areté é virtude, né? E arite ou aristói são os melhores, ou os virtuosos. E quando os melhores governam é a aristocracia. Porque você tinha o demos, que era o povão, e você tinha o aristói, que era os virtuosos, né? Então a galera que morava na cidade alta, em Atenas, eram os aristocratas. A galera que morava na planície, no baixo, é o contrário, né, que tem no Rio de Janeiro, né? O pessoal menos favorecido mora na montanha e o pessoal rico mora embaixo. Na Grécia era o contrário. Então a galera lá do alto eram os aristói, que eram os melhores, os virtuosos. E a galera que morava lá embaixo era o demos, que era o povão. Então você tinha dois modelos de governo. O modelo dos melhores e o modelo do povo. O modelo dos melhores era aristocracia, o modelo do povão era democracia. Vem daí. Entendeu? Então é a mesma briga, meu irmão. Só que o grande reset é a aristocracia tentando implementar um governo aristocrático, dizendo pro povão que é pro povão e que é democracia, entendeu? É tipo, me apoia aí pra eu te ferrar. É, mais ou menos, o Revolução dos Bichos. A ideia é essa. Mais um livro importante aí pra galera assistir. Então essa ideia de inovação tecnológica como solução universal, sustentabilidade como solução universal, colaboração público-privada como solução, na verdade, o que a gente está vendo é o seguinte, o conceito de sustentabilidade é, na verdade, para controlar recurso e controlar comportamento. Pô, eu quero comer carne. Não, você não vai comer carne. Por quê? Porque o agronegócio emite muitos gases do efeito estufa. Você está destruindo o meio ambiente comendo carne, então você não vai comer carne, não. Entendeu? Então a sustentabilidade é para controlar o comportamento. É para controlar o consumo. A desculpa. É uma desculpa para concentração de poder e concentração de renda. Estou aplicando o método arqueológico do Michel Foucault na arqueologia do saber para cima dessa ideia de grande reset, tá? A inovação tecnológica. Inovação tecnológica é um monitoramento global, total, para monitorar o que está todo mundo fazendo, pensando, né? Montar perfil e prever crime para o cara, né? Será que esse cara vai se levantar contra mim? Eu já quebro ele antes dele ter qualquer poder, né? Inclusão social. Na verdade, inclusão social é uma disciplina digital, é um adestramento digital.
Você precisa fazer, você é livre para fazer exatamente o que você deve fazer, tá? Então, quando a gente aplica esse método do Michel Foucault, a gente vai ver que isso aqui, na verdade, o grande reset é concentração de renda e concentração de poder. E quem é o agente desse poder? As corporações tecnológicas, as corporações financeiras, as agências multilaterais, né, Fórum Econômico Mundial, ONU, Banco das Compensações Internacionais, Fundo Monetário Internacional, e eles estão criando um novo regime moral, ou seja, a responsabilidade global substituindo a culpa religiosa. O cidadão pecador é qual? Não é aquele que bebe, fuma, mente. O cidadão pecador é quem emite carbono, é quem come carne vermelha, né? E você ser virtuoso não é você amar o próximo e tal, né? Não mentir, não roubar, ser fiel à tua esposa. Não, a virtude é você se conformar ao sistema ESG da sustentabilidade. Agora que eu vi a imagem do filme ali, né? Sensacional, cara. Esse filme é sensacional. E aí, indo na linha do Michel Foucault, né? Que fala muito sobre biopolítica e biopoder, o grande reset envolve também moeda digital. Moeda digital é o quê? O controle via moeda digital, via controle de dados e via rastreamento até do que a pessoa está pensando, onde que ela está indo, tudo que ela está fazendo. E também, quando a pessoa se adequa a esse sistema de poder, a pessoa já começa a fazer uma espécie de automonitoramento, né? Ou seja, é a disciplina auto-infligida. Ninguém precisa ficar te olhando ali no panóptico do Jeremy Bentham nem do Foucault. O cara já se disciplina a si mesmo, né? E aí a gente tem a transição de um poder que antes era repressivo, se você não se adequar ao sistema, a gente te prende, te mata, para um poder normativo, ou seja, uma biopolítica. Não é que é proibido, é que não é adequado. Mas aí se você não faz, você não vende, não come, não bebe, né? Então nasce ali, né, a grande reset, ele se alimenta de crises, porque ele nasce em cima de uma crise sanitária, uma crise ambiental, uma crise econômica, e eles trazem o quê? O que o grande reset traz? Traz um verdadeiro discurso de salvação. Por quê? Eles transformam a submissão numa virtude. Se você se submeter a esse sistema, você está fazendo um bem global, tá? Então, na verdade, o grande reset, a partir dessa análise genealógica, né, arqueológica, Foucaultiana, Nietzscheana, o grande reset é uma moral tecnocrática disfarçada de progresso. Eles estão fazendo o quê? Eles estão reconfigurando a vontade de poder em vontade de controle total. Quando você pega aquela obra do Nietzsche, né, a Wille zur Macht, né, em alemão, a vontade de potência ou vontade de poder, é a transformação da vontade de poder do Nietzsche em vontade de controle, mas não é qualquer controle, é um controle total. E aí, se a gente olha isso pela linha da história das ideias, é muito interessante, né? A gente vai ver que, né, isso tudo, como a gente falou, está bebendo no iluminismo, no positivismo, na tecnocracia do início do século XX, nesse chamado utopismo globalista do A.G. Wells, do Bertrand Russell, né, que é uma proposta de um governo mundial científico. Tá também bebendo, né, o grande reset bebe na ideia de economia keynesiana e no chamado neoliberalismo digital, porque é o controle central disfarçado sempre de liberdade, né, para você que acha que neoliberalismo é liberdade total, muito pelo contrário, né? E aí é claro que tem uma direta correlação entre o grande reset, a Agenda 2030 e o conceito de ESG, Environment, Sustainability and Governance, né? Meio ambiente, sustentabilidade e governança, e a própria ONU, né? Por quê? É a moralização da economia sustentável. Se você não participa da economia sustentável, você é um imoral pecador destruidor do planeta Terra. Então o grande reset ele vai herdar séculos ali de pensamento tecnocrático e iluminista. Ele representa a fase digital dessa utopia racionalista global e a genealogia mostra que essas ideias são agora, na verdade, não uma proposta para proteger os fracos e oprimidos, mas, na verdade, uma estratégia total de concentração de poder, concentração de renda, ou seja, grande reset por uma leitura Foucaultiana que eu concordo também, um grande instrumento de controle e poder, né? E é muito interessante também a gente não apenas aplicar as grandes ideias que surgem, o grande reset, capitalismo stakeholder, quarta revolução industrial, e a gente vê o que está por trás, qual é o jogo de poder.
a gente consegue enxergar isso muito bem, não apenas com a ideia de arqueologia do Michel Foucault, a ideia de genealogia do Nietzsche, a ideia de a própria história das ideias, mas também a sociologia do conhecimento. Sociologia do conhecimento é uma área muito interessante que eu sempre uso nas minhas análises e indico a vocês também pesquisar sobre isso, né? A gente tem o Peter Berger, né, que trabalha nessa área, tem o Mannheim, tem o Scheller, o Luckmann também. Eles estudam como a sociedade determina o conhecimento, né, ou a determinação social do saber. A sociologia do conhecimento é muito interessante porque ela vai mostrar que o conhecimento ele brota das relações sociais, brota dos contextos sociais, dos contextos ideológicos e dos contextos históricos, né? É claro que Foucault vai ampliar essa ideia de sociologia do conhecimento, porque ele vai dizer que o saber não apenas reflete o social, mas o saber ele constitui o próprio social, né? E aí o Foucault vai introduzir aquela ideia, né, de regime da verdade, né? Que eles escolhem o que é verdadeiro e o que é verdadeiro é o que a instituição ou o poder institucional legitima. Partindo dessa ideia, é muito interessante porque o Grande Reset deixa de ser uma proposta para modernizar o mundo e fazer um capitalismo mais sustentável, social e justo. Na verdade, vira um condicionamento social. Por quê? As verdades científicas, entre aspas, elas acabam servindo aos interesses das corporações globais. E aí, qual é a função do discurso nesse sentido, olhando pela sociologia do conhecimento? A função do discurso do Grande Reset é legitimar todo um controle digital e econômico debaixo ali de uma retórica de eficiência e sustentabilidade. Ou seja, a ideia de sustentabilidade é só uma desculpa para controle e poder, né? Então, como é que é o mecanismo do poder nesse mundo que o Grande Reset está construindo? Se o cara não concorda, se ele emite uma opinião contrária, a opinião contrária é classificada como desinformação. O cara fala, não concordo. Isso é desinformação. Você fala, não, isso é opinião. Opinião é uma coisa, desinformação é outra. Não, toda dissidência é classificada como desinformação. A crítica é também desqualificada, sendo acusada de negacionismo. Não, você não acredita que o agronegócio emite muito gases do efeito estufa, então você é um negacionista. Então isso, na verdade, é uma estratégia de controle, através do discurso. A dissidência vira desinformação, a crítica vira negacionismo, e aí quem que é, então, o cidadão virtuoso ideal, o politicamente correto? É o cara que o sistema pode saber tudo sobre ele, ou seja, ele é totalmente translúcido, transparente, né? Os caras sabem até o que o cara pensa, que comida ele come, quantas vezes ele vai ao banheiro, quantas vezes o coração dele bate por minuto, sabe tudo com esses produtos wearables, né? Ou a internet dos corpos, o celular no bolso toda hora. Então, o cidadão ideal, o cidadão que repassa todos os seus dados pro comando central, é um cidadão que é 100% rastreável e é um cidadão que é muito virtuoso digitalmente, tá? Então, por uma conclusão na sociologia do conhecimento, o Grande Reset, ele está, na verdade, criando um regime global de verdade tecnocientífica. Verdade tecnocientífica que, se você não concorda com ela, você é um desinformante. Se você não concorda com ela e critica, é um negacionista, tá? E aí o poder se mantém, então, por meio não da coerção, se mantém por meio da normalização. É bem diferente. A coerção é, se você não concordar, eu te prendo. A normalização é, se você não fizer, você não vai poder andar de avião, andar de carro, entrar nessa loja, estudar nesse colégio, nessa universidade. No final das contas, não vai poder comprar nem vender. E se você não pode comprar nem vender e não é autossustentável, não produz a sua própria comida, você morre de fome. Mas tudo com base numa norma. Ninguém te prendeu. Eles apenas te desligaram do sistema. Então, o Grande Reset, por essa ótica, meus amigos, a gente indo por uma conclusão mais filosófica, a gente vai ver que o saber técnico, na verdade, ele está legitimando o poder, e o poder político, ele produz aquilo que é certo e errado. O cara não concorda, ele não vai ser preso, ele vai ser taxado de negacionista e desinformante. Então, eles estão substituindo um modelo que antes era teológico, né? Que era Deus estabelece o que é certo e errado, agora é o algoritmo. Agora é uma governança algorítmica em que
A gente teve até na Albânia, né? Na Albânia teve o primeiro ministro de inteligência artificial. Não sei se você viu isso, né? Vi. Essa aí foi... E a galera olhando, achando pô, Normal. faz parte, né? Imagina a máquina decidir o certo e errado, o que faz, o que não faz. James Cameron já mostrou que é meio estranho, né? Quando você entrega para a máquina o poder para proteger, né? A defesa. Ele deu uma declaração, ó, avisei lá atrás, hein? Ele disse, cara, eu vi a declaração. E realmente, né? E isso que é o legal da ficção, né, cara? Porque a ficção te permite enxergar certas coisas antes, né? Ele faz esses exercícios mentais de, se acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso, e lá na frente vai dar nisso. Cara, exato. Se você pegar Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, até o Júlio